Agora sim, estamos ao vivo no Instagram, Sérgio Taldo, nesta quarta-feira, para mais uma live no nosso programa de lives do Contra Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live. Tirando aqui a questão técnica, né, que levou a gente a ficar mais 7 minutinhos aqui aguardando, né, vamos nos preparar para receber a nossa amiga Luciane Catalani, que hoje fará uma live super, hiper, mega especial. Vamos falar sobre espiritualidade no mundo pós-pandemia e vamos observar sobre vários ângulos, sobre vários aspectos, como é que anda esse tema tão importante para cada um de nós. Bem-vindo, Bia, bem-vindo, Shirley. Vamos aguardar as pessoas chegarem, né, os nossos convidados, os nossos participantes. E eu vou colocar aqui o comentário que vai ficar na parte de baixo da live, no bottom da live. Então, live extra. Hoje, quarta-feira, as pessoas não estão se dando conta de que o tempo está voando, né? Principalmente com a questão da pandemia. E nós precisamos ter essa mudança o mais rápido possível, usando as ferramentas que estão ao nosso dispor, principalmente trabalhando de forma quântica, trabalhando de uma maneira rápida. Espiritualidade no mundo pós-pandemia. Então é uma coisa que está dando realmente o que falar para muitas pessoas. Bem-vindo, meu irmão de Teresópolis, né? Sempre nos acompanhando aqui nas lives. Então, live extra, quarta-feira, dia 23, exatamente hoje, 17 horas, com Luciane Catalani. Espiritualidade no mundo pós-pandemia. Vamos ver por onde anda a Luciane. Ela me pediu aqui um minutinho. Já estamos online. Pode entrar. Vamos ver se ela vai entrar. E enquanto isso, eu estou aqui me organizando e me preparando. Fiz hoje um chamate bem quentinho. Petrópolis está com o tempo sem chuva, porém a temperatura caiu um pouco. A minha amiga Luciane já vai entrar agora e vamos aguardá-la para que possamos compor a nossa pauta da live e vamos falar sobre vários assuntos importantes. Separei aqui algumas ideias para a gente conversar e vamos trazer mais conteúdo relevante para o nosso projeto Contra Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live, no qual estamos organizando um evento para até o final desse ano, em que teremos várias pessoas que participaram direta ou indiretamente do programa, do projeto, das lives, né? Eu estou fazendo algumas anotações e vamos ver o que vai acontecer de bom até o final desse ano. Uma grande expectativa, principalmente para o ano 2021 também. E vamos aguardar a nossa amiga Luciane Catalani. Começamos aqui com 7 minutinhos de atraso. Então teremos 7 minutinhos depois, né? Acredito que ela deve estar dando algum ajuste. Estou no Insta e quando cliquei na bolinha do Contra o Café, começa a aparecer os stories. Pede para atualizar. Agora foi. Agora a Luciane já está conosco. Eu ia pedir para que ela atualizasse aqui a telinha. Vamos para que a gente possa conversar sobre esse tema super, hiper, mega importante. Espiritualidade no mundo pós-pandemia. Minha amiga Luciane, deixa eu arrumar meu cabelo aqui também. Vou arrumar meu Consegui cabelo. Entrar. Meu cabelo está muito grande. Ó, em sua homenagem, The Beatles. Ótimo. Isso. Em sua homenagem, estamos aqui de The Beatles, que eu sei que a gente curte pra caramba essa super, hiper, mega banda. Isso. Deixa eu te falar uma coisa antes de você se apresentar e a gente começar a entrar no tema especificamente, que eu separei algumas coisas aqui para a gente trocar ideia também.
Valeu. Hoje saíram 6 pacotes rumo a Nikit City. Ah, das revistas? Hoje saíram 6 pacotes rumo a Nikit City. Das Revistas, revistas. tem algumas encomendas de caneca também que eu encaminhei. A galera de Niterói Legal. aí vai se dar bem aí. Maravilha, maravilha, legal. Show. Luciane Catalani, minha grande amiga, né? Vale. Demoramos aí para a gente fazer a nossa live, mas estamos juntos. Né? Você é uma Conseguimos. pessoa super, hiper ocupada. Você continua aqui na FISC em Petrópolis ainda? Não estou mais, não. Só o Silvio está tocando agora. Eu ajudo, assim, quando alguém pede socorro, diz, Luciane, dá uma ideia, tal, não sei o quê, e aí eu vou lá e, de alguma forma, eu sempre, nunca me furtei a ajudar quem pede. E Muito bom, do muito mesmo bom. jeito para a FISC também. Mas não estou mais lá, não, porque já desde da virada de 2019 para 2020, eu resolvi me dedicar àquilo que realmente eu sou apaixonada, que é dar aula. Então, eu estou agora 100% dedicada à questão de dar aula. Aí essa pandemia que veio aí meio que bagunçou o pedaço, mas tudo bem. Sim, faz parte, né? Faz parte. É isso. Seguinte, você está sabendo aí que nós estamos também organizando, vou aproveitar esses 2 minutos, né, iniciais, temos 7 minutos de crédito, né, para se a gente passar 7 minutos, estamos organizando esse evento, pelo que a gente está percebendo, o pessoal está querendo fazer o evento 100% online, apesar da gente ter aqui, aparentemente, ou quase certo, né, 3 lugares, caso nós fizéssemos um evento presencial. Temos um bom lugar aqui na cidade de Petrópolis, temos um bom lugar em Niterói, 1 ou 2, né, com a nossa amiga Thaís Garcia, que é da gráfica Print Mill, que fez uma live também comigo aí. Eu estou fazendo muita live com o pessoal de Niterói, Paula Tebet, Fernanda Ock, tá uma galera aí, vai entrar o Haddad também, né, não o Haddad candidato a presidente, o José Haddad, que tem universidade aí, um cara da área de educação, vai falar sobre o medo. E provavelmente em Teresópolis também, na sede da Alterdata. Mas aí o que acontece? O pessoal no grupo está querendo fazer o evento 100% online. Como o evento é colaborativo, né, o evento não é meu, o evento é de todos, talvez a gente faça online e talvez um evento, outro. Eu tenho feito aqui ginástica na academia, tá com todos os preceitos, né, as prerrogativas, a questão de segurança, está tudo muito bem organizado. Eles também cederam, tem 2 quadras, tamanho Wimbledon, para a gente fazer qualquer mega evento aqui. Entendeu? Legal. Então, vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Mas, Luciane, você é sempre bem-vinda. Você vindo a Petrópolis, já te falei no WhatsApp, você dá um toque, a gente toma um cafezinho. Eu vou com aquele escafandro de astronauta, entendeu? E a gente não se contamina, que ninguém está contaminado. Luciane Catalani, @Luciane Catalani. Taurina, Fluminense, olha só, hein? Niteroense. Sofredora. Niteroense, amante de praia, mas petropolitana de coração, professora da FDC com orgulho, apaixonada pela vida, família e amigos. Nada mais, nada menos que um reply aí, um replay do Sérgio Taldo também. Eu acho que eu vou botar isso lá no meu Instagram também. Porque ou a gente entende que esse momento é super, hiper, mega importante, né? É único na história da humanidade, na história geral do ser humano. E a gente toma uma providência, né? Hoje eu ainda saí na rua, estava observando N pessoas, você sente as pessoas assim, quase que, sabe, tipo assim, deixa eu sair, deixa eu ir, e não vou, que tal e tal, até logo, porque gerou-se um sentido de emergência. Só que aí o tema da nossa live, espiritualidade no mundo pós-pandemia, mais isso se torna real, né? Eu não sei de que maneira que você vai tocar aí a questão da live, eu tenho aqui algumas sugestões também, vou te mostrar uns livros super legais que você vai adorar, inclusive com Jesus no meio aí, e a gente vai falar sobre a questão da espiritualidade. Então, desde já eu agradeço a sua participação, acredito que teremos novas lives, se você puder, né? E para a gente trabalhar melhor esse tema e tantos outros aí. A gente pode começar, Luciane, você por você, a pessoa que né, a sua história de vida, as suas experiências, né, como é que você se interessou pelo seu trabalho e te trouxe até aqui, sendo a pessoa que você é, porque
a gente sabe que é tudo uma construção ao longo do tempo. É processo. Né? É um processo e a gente chega ao nosso melhor, como diz Joseph Campbell, no limite do amadurecimento, tá? Nada é ao acaso, nada começa de hoje para hoje, e a gente não consegue construir uma casa em um dia. Né? Então, tudo é um processo. Né? Tá contigo aí a palavra. Muito obrigado. Estamos juntos aí. Bom, eu sempre fui muito curiosa, estudiosa. Sempre gostei das coisas, de tudo que me passava pela frente, sempre me amarrei em ler, etc. Mas, por causa de não só um pai engenheiro, que trazia isso muito forte dentro de casa, uma personalidade muito forte, como facilidade também para física e química, eu acabei me formando em engenharia. Mas eu não era feliz naquilo ali não, sabe? Eu não era feliz sendo engenheira não, porque eu gostava de gente, e engenheira calculista de estrutura, o que a gente via gente assim, cada um na época ainda era prancheta, não era tudo pelo computador como é hoje em dia, então aquela distância enorme entre as pessoas, porque as pranchetas são enormes, você olhava aquele piso enorme, todo mundo longe, distante. Eu não gostava daquilo, não. Mas eu também não sabia como é que eu ia poder sair daquilo, porque eu era muito jovem e me achava muito quadradinha, cartesianinha, né? E aí, como é que uma pessoa quadradinha, cartesianinha vai fugir disso? Aí eu achei que o primeiro passo que eu poderia dar seria para uma área que, apesar de ser também extremamente cartesiana, mas eu achei que me daria condições de ter mais contato com gente que, por incrível que pareça, que foi análise de sistemas. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em análise de sistemas, realmente me ajudou a conhecer mais gente. Eu passei por três empresas, trabalhando como analista de sistemas, porque eu tinha uma porção de contato com o tal dos usuários, embora diga que usuários de droga, mas na verdade eram os usuários. E mais importante que isso, eu tive conhecimento do próprio negócio. E aí eu falei, sabe por que mais eu não quero ser analista de sistema, não? Eu quero trabalhar na área financeira, porque na verdade eu trabalhei numa seguradora e em 2 bancos. E aí eu falei, eu quero trabalhar na área financeira, vou aprender a respeito desse negócio aí. E tive uma oportunidade, fui trabalhar no Citibank, na verdade eu fui ser trainee do Citibank fui para o Nacional e fui crescendo a carreira assim. E aí chegou um momento que foi para mim um divisor de águas. O que acontece? Eu sempre fui, eu acho que se eu tivesse que me descrever assim, em uma palavra, é intensa. Eu sou uma pessoa muito intensa. Então, eu posso não estar concordando hoje em dia com a idade, né? A gente vai aprendendo a se conter mais, a calar a boca, ficar quieto, a ver que não vale a pena você estar sempre expondo, falando. É verdade. Tal. Mas quando jovem, não, né? Quando jovem, a gente é impossível, fala as besteiras todas. Então, o que acontecia? Por mais que eu até tentasse ficar calada, mas a minha cara dizia que eu estava muito insatisfeita com as coisas que estavam sendo feitas pela área de marketing. Eu era da área de operações de um cartão de crédito e o pessoal de marketing pisava muito na bola e eu brigava com todo mundo dentro desse cartão de crédito lá da área de marketing. E aí, o presidente do cartão, da empresa de cartão de crédito, me chamou e disse, Luciane, olha só, você é muito esperta, né? Em todas as reuniões, você taca pau nos outros e tal, então vamos fazer uma coisa. Você vai para o lugar daquele que você bate mais fortemente, tinha um cara que particularmente eu achava que fazia um trabalho muito ruim, deixava a gente sempre na mão, e ele disse, você vai para o lugar dele. Ele pediu demissão, saiu e você vai para o lugar dele. Agora eu quero ver se você vai saber fazer. E aí, óbvio, né, que eu fui muito mal aceita pela área de marketing, afinal de contas eu tinha um histórico de só bater em todo mundo, e aí eu cheguei lá e fiquei meio perdida. Mas como eu falei para você, sempre fui curiosa, estudiosa, saí pegando livro de tudo quanto é canto, mas eu não aguentava. Por mais que eu tenha acabado tendo muito sucesso naquilo que eu fiz, porque realmente eu me embrenhei, estudei ao máximo e juntei as pessoas, confiei nas pessoas que de início não confiavam em mim, inclusive, né, as pessoas que eram subordinadas, porque eu me tornei a gerente de trade marketing nacional. Então, eu tinha 5 coordenadores embaixo de mim, de regionais, né, 5 regionais embaixo de mim, gerentes regionais que eram chamados. E, bom, o que aconteceu foi que eu ficava escutando o tempo inteiro, mas Luciane, você tem que ver que você deu sorte nessa área que você caiu, porque, na verdade, os números estavam muito ruins, porque você é muito
apegada a número, porque falta você o feeling, o insight e outros termozinhos que eu achava que não significava nada. Eu era muito pé no chão, eu queria ver resultado, eu queria entender viabilidade das coisas, e aí eu resolvi fazer mestrado. Joguei a bola para o alto, eu virei e falei, eu vou estudar esse troço, eu vou em marketing, eu fui fazer em marketing, eu falei, aí eu quero ver o pessoal me dizer que eu não conheço, que falta insight, feeling, etc. Uhum. Só que aí, durante esse mestrado, aconteceu um negócio bem legal, né? Porque realmente, como você falou logo no início, não existe acaso, as coisas seguem o caminho que precisam ser. Enquanto eu estava lá, eu fui literalmente forçada a dar aulas. Forçada por quê? Porque eu pedi demissão do meu emprego, porque eu tinha ganho bolsa e eu precisava de dedicação exclusiva. Para ganhar a bolsa com dedicação exclusiva, tinha que abrir mão do trabalho, eu pedi demissão do trabalho, fui fazer o mestrado, meu marido na época era diretor de um banco também, disse, não, tudo bem, a gente muda para um apartamento menor, que a parcela seja menor, e a gente consegue fazer isso, legal, você durante esses 2 anos, você se dedica só a isso. Foi o que eu fiz. Só que aí, 6 meses depois, o banco dele foi o ano de 1995, não sei se todo mundo vai lembrar, se você vai lembrar, as pessoas... que foi uma quebradeira danada de banco, uma em cima da outra. O banco do meu marido não chegou a quebrar, né, no qual ele trabalhava, ele não chegou a quebrar, mas acontece que ele voltou atrás da expansão que estava fazendo e disse que ia voltar a ser de novo só um banco de investimento. E aí nós ficamos, né, com a famosa sem a escada, né, segurando o pincel sem a escada. Para onde que a gente vai? Para onde que a gente vai? E aí eu cheguei lá na Copiad dizendo para as minhas orientadoras, não vou ter condições de continuar, porque eu vou ter que procurar emprego, porque quem conseguir arranjar emprego primeiro, entre eu e meu marido, então eu acho que eu tenho que tentar também. Ela disse, não faz isso não, a gente acha que você leva tanto jeito, não devia não, a gente acha que você vai ter uma tese, isso é muito importante para a gente, de ter a tese e tal. E aí, o que eu fiz? Elas disseram, olha só, você só não pode ter emprego, mas você pode ter trabalho. Olha que modernidade, isso na década, lá atrás, na década de 90. Já lá atrás. Já na época. Lá em 90 já se falava isso. Você não pode ter emprego, mas a gente arranja trabalho. Eu falei, bom, eu nunca tive medo de trabalho mesmo, então vamos nessa. E aí eu comecei fazendo uma porção de coisas lá para a própria Copiad mesmo, umas traduções, auxiliar, assistente de pesquisa, não sei o quê. E aí, primeiro foi um professor, virou para mim e falou, Luciane, a FGV está começando a montar um MBA que é pelo Brasil inteiro. E ele está contratando professores. Você não gostaria de fazer? Não, eu falei, gostar eu não gostaria não, porque eu via minha mãe sendo professora a vida inteira, e isso é o tipo do troço que eu não quero para mim não. Mas é aquele negócio, né? Eu estou precisando, então vamos nessa. E aí ele disse, ótimo. Então, legal, vou te botar lá para fazer as entrevistas, ver se eles te aceitam. E aí entrei na FGV, fiquei 10 anos na FGV, fiquei de 1996 até 2005, fui coordenadora de um dos livros que a FGV Management lançou na época, que foi exatamente o relacionado a e-commerce, né, o ambiente online, que na época estava começando. Minha tese de mestrado foi exatamente sobre internet, marcas na internet, como é que era o comportamento do consumidor em relação às marcas na internet. E o detalhe disso tudo, com essa história de começar a dar aula, que eu achei horrível. Aliás, eu achei horrível não, eu achei as minhas aulas horríveis. As primeiras aulas que eu dei, eu voltei e falei, gente, se eu fosse aluno, eu saía, me jogava pela janela fora. Não ia conseguir aguentar ficar assistindo isso. Bom, a gente nunca está satisfeito com o que a gente está fazendo. Para você ter ideia, né? Estamos gravando aqui a live de número 95. E eu ainda acho que a condução, a coordenação ainda não está legal. Então, tipo assim, eu não estou satisfeito comigo ainda. 95. No domingo, a gente vai chegar a 100 lives. Até o final do ano, pela escala, né? Se você for olhar a escala ali, ó, tá vendo? Tem uma escala no quadro ali. Vamos chegar a 200. E eu estou aqui com tanto material, com tanta coisa, que eu fico perguntando para o pessoal de cima, do andar espiritual, o que vocês estão querendo comigo?
O que eu vou fazer com essa papelada toda, com esse conteúdo? Eu vou escrever um livro, vou sair dando palestra pelo mundo todo. O que vocês querem que eu faça? Então, eu estou assim, o que você quer que eu faça, né? Então, mais ou menos como aconteceu com você. Surgir. Né? Vai surgir, porque eu descobri exatamente isso. Que eu achei que eu era horrível, que aquele troço, primeiro que eu não queria, depois eu achei que minha aula era horrorosa. Mas aí, na volta, conversando com um amigo meu, ele disse, Luciane, eu vou te arrumar um lugar para você fazer um curso bacana na Emerge, tal, docência do ensino superior. Eu virei e falei, mas como é que eu vou entrar na Emerge? Eu não sou nem advogada, tal. Mas consegui, o cara que era reitor lá tinha feito engenharia comigo, então ele deixou eu fazer como ouvinte, eu não teria certificado, mas aprenderia, que era o que eu queria. E eu sei que eu me apaixonei por esse troço de dar aula. E você sabe, hoje em dia eu paro para pensar, assim, a gente não consegue enxergar, se você olhar a maluquice da minha vida, né, já que a gente está falando de espiritualidade, isso é legal para a gente perceber. Se você parar para pensar a maluquice da minha vida, engenheiro, analista de sistema, trabalho em mercado financeiro, não sei o que, virar professor, mas por que deu tanta cambalhota, era tudo que eu não queria, como é que eu vim parar aqui? Eu acho que foi para poder me preparar para eu fazer a coisa que, no final das contas, eu acho que eu posso contribuir mais na doutrina espírita, que é fazer palestra. Já participei como tarefeira, tanto na casa aqui de Niterói, como aí em Petrópolis, nas duas casas que eu frequentei, né, no Senica e no GI. Fiz uma porção de coisas diferentes, desde campanha do quilo, a auxiliar a montar muito bacana, né? É muito legal isso. Muito. Porque você participa de tudo, você está em tudo, isso é muito bom. E é fundamental, né? Eu acho que a gente tem que sair da gente mesmo. Bom, por falar nisso, você vai estar na palestra sexta-feira, depois você me manda por zap, já aproveitando ao vivo, me manda aqui qual o tema da tua palestra, que estaremos lá. Tá bom. Legal. Mas, então eu cheguei à conclusão disso, que eu dei essas voltas todas, foi para me preparar, para eu ter como contribuir de uma forma melhor para a divulgação da doutrina espírita. Então, eu acho que, no final das contas, a espiritualidade estava me encaminhando, eu fazendo força para um lado e eles me empurrando para o outro, eu fazendo força para um lado e eles me empurrando para o outro, mas para eu acabar aqui onde eu estou. Legal. Então, só para aproveitar aqui que nós estamos ao vivo, né, para te mostrar, ó, acabou de chegar ontem, olha como tá grosso. Marketing na era... Legal. Atualização. Marketing na era digital com Rafael Kiso. Olha aqui. 550 páginas. Eu tô assim, ó. Eu adoro, né, assim, eu vou degustando. Eu vou degustando aos pouquinhos, entendeu? E vou estudando ele aos pouquinhos. Inclusive tem ele digital, eles fizeram um evento ao vivo, né? E deram autógrafos ao vivo. Foi muito legal, foi muito bacana. Legal. Né? E tá a Marta Gabriel e o Rafael Kiso. Mas olha só, eu vou puxar aqui algumas coisas para a gente entrar no tema. A gente tem aqui, ó, Deepak Chopra, tá vendo? As 7 leis espirituais do sucesso. Todos nós queremos sucesso, todos nós queremos crescer, desenvolver, e o Deepak Chopra, né, vamos começar pela ciência para depois a gente entrar na questão religião, né? Tem um trabalho muito legal e ele mostra aqui o que você tem que fazer para você conseguir verdadeiramente, ao longo do tempo, ser realmente uma pessoa de sucesso, mas dentro das leis espirituais. Eu não sei se você conhece esse aqui, ó, O Futuro de Deus. Também é de Deepak Chopra. Não conheço, não. Interessante. Cara, esse livro aqui é muito top. Um guia espiritual para os novos tempos. Um guia espiritual para... Eu gosto muito do Deepak Chopra e do Amit Goswami. Um guia espiritual para os novos tempos. Então, eles já estão percebendo, né, já sentiram, já descobriram que existe alguma coisa dentro do elétron lá que eles estão chamando de Deus e de espírito. Força criadora. Com Amit Goswami, ó, a física da alma. Tá vendo? A física da alma. A explicação científica para a reencarnação. Ó, que legal. A imortalidade. E experiências de quase morte. Esse livro aqui eu tenho desde 2006. Então, os caras já provaram em laboratório, não só por esses físicos aqui, mas por vários autores espíritas, né, que a gente conhece da doutrina, que existe a reencarnação. E eles estão provando em laboratório, através desse livro, A Física da Alma, a explicação científica da reencarnação.
Também de Amit Goswami, Deus não está morto. Ah, esse eu conheço. Evidências científicas da existência divina. Então, o que acontece? Aí você se depara com os céticos. Ah, que Deus não existe. Espera aí. Deus não existe. São 3 palavras. Você está dizendo, não existe Deus. Então, Deus é uma coisa, você está dizendo que ele não existe, então, você, na realidade, como é que existe se você está dizendo que não existe? Então, o próprio cético, o próprio ateu, tá? Ó, bem-vindo aí, meu amigo cowboy cervejeiro, lá de São José do Rio Preto. Vamos fazer uma live com esse camarada super top. Ele é um cowboy, adora cerveja, adora rodeio, né? É um grande amigo que nós fizemos aí das lives, Rosemary, um cara super top. Você não pode perder a live com ele. Nosso amigo cowboy cervejeiro, né? Então, voltando a essa questão de Deus, né? Deus não existe. E o Amit Goswami diz que ele não está morto. Então, como é que a gente pode entender, né, a espiritualidade num novo normal? Até então, todo mundo tinha uma espiritualidade, ia no centro espírita, ia na igreja, ia lá na sua religião, no templo budista e tal. Veio, de repente, a pandemia. Existe uma corrida desesperada, tipo assim, eu não posso morrer. Eu não quero pegar o vírus, eu quero continuar vivo. Então, como é que a gente pode entender a questão espiritual? A maior parte das pessoas, né, a maior parte delas acha que a vida é só aqui. Mas a gente sabe que a vida não é só aqui. Então, como é que a gente pode conceber a espiritualidade hoje, nesse momento, como a gente está vivendo? Pela sua visão aí, pelo que você tem estudado. Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que espiritualidade significa entender que não existe só a matéria. Essa é a primeira questão. Ela não tem absolutamente nada a ver com nenhuma religião, nem com nada disso. Então, as pessoas que agora, por causa de pandemia, saem correndo atrás de religião, isso não vai trazer a elas mais espiritualidade. A espiritualidade é uma descoberta, é algo de dentro para fora, com certeza, absoluta. É um estalo, vamos dizer assim, um brilho no olho. Espiritualidade também não tem a ver com fé. As pessoas também confundem isso, né? Espiritualidade e fé. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Espiritualidade é você perceber que existe algo além da matéria, que não é apenas matéria, que nós somos compostos, que existe valor e vida além disso aqui, que isso aqui não é a verdadeira vida, mas apenas um instrumento. Sim. Isso é interessante da gente perceber porque passa ao longo, né, de uma quantidade enorme de denominações religiosas, não vou chamar nem de religiões, de denominações religiosas, né? Cada uma enxerga de um jeito, cada uma considera de uma forma diferente, cada uma vê consequências ou elabora a história, né? As bases da sua religião de uma forma diferente, mas todas essas religiões que sabem que a nossa existência não é só a matéria, todas elas trabalham de alguma forma com o entendimento de que o que nos move, o que move essa matéria é alguma coisa que não está na matéria, alguma coisa que está fora da matéria. Sim. Então, a pandemia é uma coisa interessante, porque eu diria para você o seguinte: quem já era, de alguma forma, espiritualizado antes da pandemia, a pandemia deixou mais forte essa espiritualização. Potencializou mais. Potencializou, exatamente. Trouxe uma força, fez com que as pessoas aproveitassem esse momento para se recolherem e se questionarem a respeito de determinadas pontos na sua existência. E isso é uma coisa bacana, e isso enriquece a existência e enriquece essa espiritualidade também. Agora, para os céticos, os completamente céticos, nós temos 2 tipos, né, de céticos. Nós temos os céticos que são cínicos, Sim. E que aí levam na bagunça e riem, né? Então você vê que são pessoas que estão levando na gandaia, né? Não estou levando a sério os troços, dizendo que se tiver que morrer, morre, que não é por aí, que isso é uma bobagem, etc. E nós tivemos alguns céticos que aí aconteceu uma coisa diferente, né? Eu tenho alguns amigos céticos e que começaram a sentir medo.
porque o que acontece? Uma das coisas que a espiritualização, né, a espiritualidade nos traz é a questão de você buscar cada vez mais autoconhecimento, você conviver bem com você mesmo, você trabalhar bem com você mesmo, você conversar com você mesmo de uma forma bacana. E, bom, essa pandemia permitiu muito que as pessoas fizessem isso, né? Porque apesar do lava de compra de supermercado e coisas do tipo, a verdade é que o tempo da gente, a gente passou a ter mais tempo. Nem que seja assim, o tempo que antes a gente tinha de deslocamento para trabalhar, esse tempo agora você trabalhando em casa, esse tempo agora passou a ser seu. Ah, exatamente. Mas aí tem que limpar a casa. Tem que limpar a casa, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. Mas acabou sobrando. A verdade é que você teve que olhar mais de frente. Inclusive porque não existiam mais as diversões de fora, né? Que deixam a gente meio aturdido e fazem com que a gente não precise ficar olhando para a gente mesmo. Então, essas pessoas encararam algumas questões complicadas, né? E que normalmente a espiritualização e as religiões, mais notadamente, ajudam nesse caminho, eles começaram a perceber vazio, né? Então, a gente vê muito isso, né? Em qualquer tipo de religião se fala nisso, o vazio existencial. E isso começou a incomodar muita gente, principalmente os céticos, esses céticos que não são os cínicos. Normalmente a gente percebeu que isso foi acontecendo, né? Então, eu vou te dizer uma coisa. Para quem já alcançou um determinado tipo de espiritualização, ou seja, de entendimento que a gente é mais do que a matéria, está sendo uma oportunidade muito bacana para a gente fazer um trabalho que não parece trabalho, mas que tem que ser, sim, um esforço consciente, que é o de estender a mão para o outro. Sim. Que é do entender que tem pessoa que está sozinha, passando por essa pandemia sozinha, sem ninguém no apartamento, principalmente os idosos. Não tem a menor dúvida. Existe uma quantidade enorme de idosos que moram sozinhos, ou moram assim, em casalzinho, ou só ele, ou só ela. E você poder ajudá-los nisso é muito importante. Então, é uma coisa bacana, te ajuda a exercitar a empatia e te ajuda também um pouquinho nesse desenvolvimento desse outro lado que não é só a matéria. Então, você falou um outro assunto também que eu achei muito interessante nessa pergunta, que foi a respeito de sucesso. O problema é que a gente vive numa sociedade que considera muito o sucesso ligado à matéria. Né? Essa pandemia trouxe também essa possibilidade da gente fazer uma reavaliação a respeito do que é sucesso. Uhum. Então, sucesso ficou muito claramente sendo aquela história de você conseguir, por exemplo, conviver bem e não se sentir mal por estar em casa, não se sentir aprisionado, por exemplo. Aqui nesse pequeno livrinho, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra, ele diz o seguinte: a lei de potencialidade pura, você tem que trabalhar em você a sua potencialidade, a gente olha o outro e esquece de nós. Lei de doação, você tem que doar para receber. Lei do karma ou de causa e efeito, as pessoas não percebem isso. Por que aconteceu isso na minha vida? Eu não sei e tal. 4. A lei do mínimo esforço. Não é que você vai fazer o mínimo esforço para determinadas circunstâncias. É você saber trabalhar de uma maneira mais inteligente para poder ter mais potencial gastando menos, organizando menos, tendo mais tempo para outras coisas melhores. A lei da intenção e do desejo. Né? Todo mundo quer tudo, mas cadê a vontade? Eu tenho um desejo, mas a intenção é muito fraca e não tem vontade. 6. A lei do distanciamento. Né? Você precisa saber também, muitas das vezes, se distanciar. É o caso da pandemia, que fez com que a gente se distanciasse para a gente mergulhar profundamente dentro de si. E a lei do Dharma ou do propósito de vida. Né? Então, a gente não consegue entender qual é o nosso Dharma. Né? O que realmente eu estou fazendo aqui? Quando você descobre isso, você quase que se potencializa. Eu, por exemplo, tenho visto os dias passarem de uma forma assim, muito rápida, porque eu estou inserido nos dias, eu estou trabalhando, eu estou ajudando, eu estou fazendo. Então, eu não sinto os dias passarem,
Puxa vida, o dia não passa, as horas não passam, eu não sei o que eu vou fazer, meu trabalho, e agora? E para onde eu vou? O que eu faço? Os dias ficam muito pesados para a maior parte das pessoas que não tem um propósito na sua vida. Então, essa questão que a gente está trabalhando da espiritualidade é muito importante, e eu estou vendo a sua foto aqui, né? Aquela foto que eu inclusive escolhi para... Você botou ali, be more, seja mais. A gente precisa ser mais do que em vez de ter mais. Do que ter mais. Mas as pessoas querem ter, comprar, viajar, fazer, comer, se divertir, mas eles não são mais. Quando a gente começa a ser mais, tudo de fora vem. Porque você encontrou... É engraçado. Você encontrou a sua energia, como diz o Joseph Campbell, você encontrou o seu bliss. Né? Você encontrou a tua energia pessoal, o propósito do que você realmente está fazendo aqui. Né? É muito engraçado. A pandemia expôs muito isso, né? Porque as pessoas que viviam nesse turbilhão, né, que fazia com que elas se mantivessem distraídas, e aí não precisassem pensar em absolutamente nada disso, bom, a pandemia cortou esse turbilhão, e aí as pessoas tiveram que parar para pensar a respeito disso. Então, aí fica uma coisa engraçada, né? De que adianta você comprar ou ter alguma coisa se você não vai sair de casa com essa coisa? Se as pessoas não virão à sua casa para ver essa coisa, se você não vai exibir essa coisa, então é o comprar pelo comprar. A gente sabe que não é, né? Eu, na área de marketing, a gente sabe que a compra é um ato social. Né? Todo mundo acha que é racional, não é. Pouquíssimas as compras que são, pelo menos majoritariamente racionais, são pouquíssimas as compras. Daí nas empresas ser tão importante ter políticas, procedimentos, comitê de compras e tudo que você possa imaginar, exatamente para tentar conter esse lado que não é racional. Se a compra fosse racional, não precisaria, seria simples, mas não é. Ela é emocional, ela é social, né? Muito social. E aí agora a gente fica com esse social sendo apenas, né, o online. O que de social a gente tem é online, então, para que ter isso tudo? Isso também ajudou no tal do vazio. Né? E isso é uma coisa interessante, porque passou a haver uma compra muito mais relacionada à necessidade, na verdade, do que a desejo, a supérfluo, a coisa desse tipo. Então, é interessante a gente perceber isso tudo. Claro que isso agora já mudou. O último relatório que eu recebi da Nielsen mostra que está havendo uma quantidade enorme, de novo, de compras, por exemplo, de artigos de alto luxo. Isso é engraçadíssimo. Eu não sei se as pessoas já estão se imaginando de novo na rua, ou se é uma coisa tipo meio faraó, né? Deixa eu ser enterrado com as minhas riquezas. Até se você puder depois compartilhar comigo, pode compartilhar, tá? Tá legal. Eu vou dar uma pequena interrupção aqui, olha. Esse cubo mágico aqui, a gente só utiliza, né, em lives especiais como a da Luciana. Nós estamos tentando montar o cubo mágico aqui da espiritualidade no mundo pós-pandemia. Tem esse cubo mágico, tá vendo? Que as pessoas não conseguem montar ele. E tem uma caneca quadrada que é de cubo mágico. Então estamos falando hoje sobre espiritualidade no mundo pós-pandemia. Marquem a gente lá, faça o print de live, @Luciane Catalani, @Sérgio Taldo, porque dentro de alguns minutos essa live vai estar lá no nosso IGTV, YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. E te convido também para a gente escrever um artigo no LinkedIn, que eu estou com um tubarão desse tamanho, como diz Vladimir, desse tamanho, de lives aqui, que eu tenho que escrever artigos, que isso aí vai entrar depois no escrito que eu estou organizando aqui. E o tema é espiritualidade. Dando continuidade, ó, eu já tirei a pauta aqui, vamos fazer uma segunda, uma terceira. Acho que esse tema aí vai, dependendo da sua disponibilidade, a gente pode falar sobre isso. Você falou sobre a questão de espiritualidade. Ó. Eu trouxe aqui também, ó, o Deus de Barack Obama. O Deus de Barack Obama. Obama foi o primeiro presidente negro da história. Não é isso? Aliás, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Ele diz aqui, porque não existe liderança sem fé. Eu tenho lido esse livro aqui, em doses homeopáticas. Eu estou aqui com o livro também da Michelle Obama. Cara, que lição de vida. Não existe liderança sem fé. Então, tipo assim, os líderes, supostos líderes hoje, né, que estão aí querendo se fazer e tal, de líder, presidente, diretor, se os caras não têm uma fé
seja ela qual for, você não tem liderança. E o cara se reelegeu se elegeu, se reelegeu, e eu tenho um livro aqui que fala sobre mídia social. Você sabia que ele conseguiu, Luciane, arrecadar 122 milhões de dólares com as redes sociais? Enquanto todos os outros presidentes, todos os outros tempos, não conseguiram arrecadar mais do que 50, 60, de uma forma normal. E ele se reelegeu. Bolsonaro não tinha nem nascido, era um bebê. Nós não tínhamos eleição, né, digital no Brasil ainda, e o cara já sabia fazer isso lá. Então, o que acontece? Depois, daqui a pouco mais, eu vou tirar e vou mostrar mais uns 2 ou 3 ali, porque o que acontece? A gente tem que ter essa questão da fé inserido nos grandes líderes, e hoje a gente vê uma juventude, a gente vê uma infância, uma adolescência, vai ter uma live amanhã com uma amiga do Rio, chamada Mônica Moura, que ela vai falar sobre o desafio do primeiro emprego. Ela trabalha nessa área de jovem aprendiz. Bacana, hein? Exato, vai ser o desafio do primeiro emprego. Como é que o jovem vai conseguir, ele vai seguir a quem? Eu vou ler o quê? Compro um celular, estou inserido no mundo de apps, estou aí com contas em várias redes, eu sou quem? Eu sou no Facebook, no Instagram, no YouTube, vou fazer meu canal, o cara vai batendo cabeça, porque ele não tem exemplo de liderança e, obviamente, não tem fé. Ó, esse aqui também é muito legal, ó, Jesus Headhunter. Jesus Headhunter, continua contratando até hoje. Como selecionar ou ser selecionado pela essência e não pela aparência. Então, Jesus Headhunter. Não sei se você conhecia esse cara aqui. Jesus Headhunter. Esse aqui é bacana. Jesus Headhunter eu conheço, mas o livro não. Jesus lava mais branco. Olha aí. Jesus lava mais branco. Como a igreja inventou o marketing? Do Bruno Ballardini. Como a igreja inventou o marketing. Cara, esse livro aqui é sensacional. Jesus lava mais branco. Como a igreja inventou o marketing. E para fechar aqui, inteligência espiritual. Que aí eu queria deixar no final aqui, né? Desvende o poder da inteligência espiritual. O Código de Jesus, esse autor aqui, Djalma Pinho, PhD, ele estudou o Código de Jesus para desenvolver e treinar seus discípulos. Interessante. Bem interessante. Ele estuda aqui, desenvolveu, foi pesquisar como é que Jesus treinou e desenvolveu seus discípulos. Pedro, Marcos, Lucas, João, né, e a gente tem todos os evangelistas. Então, nesse ponto da nossa live, né, eu estou segurando o relógio aqui para que a hora não acabe, para a gente não ficar conversando por mais tempo. Eu quero te perguntar o seguinte, por que é tão difícil, então, Luciano, viver em harmonia com o material versus o espiritual, se a gente sabe que verdadeiramente nós temos a essência espiritual, a essência divina em nós, e a gente está vendo tanta gente arrastada aí, né, para tantas coisas ditas materiais e esquecem das coisas ditas espirituais. Vem a pandemia, mas tem pessoas que ainda estão assim, parece que no mundo da lua, né? Mas é porque é processo, né, Taldo? Não, de novo, né, não é uma coisa que... Olha só, a minha mãe era professora, depois ela, já quando se aposentou de ser professora, ela foi fazer direito e ainda teve uma carreira de direito e se aposentou como advogada. Então ela se aposentou 2 vezes. Mas quando ela ainda era professora, durante muito tempo ela foi professora de alfabetização. E eu achava interessantíssimo aqueles materiais que ela fazia, eu ajudava, criança ainda, eu ajudava ela a fazer os materiais dela. E ela me dizia um negócio que eu achava muito interessante e que depois eu vim sendo professora de um esquema completamente diferente, né? Porque como professora de pós-graduação está muito distante da alfabetização. Mas eu descobri essa mesma coisa que ela sempre falava. Ela falava a respeito de que a criança, quando ela aprende a ler, que o olhinho dela brilha de uma forma diferente. Né? Ou seja, quando ela percebe o sentido de juntar uva, uva, é aquela fruta, e o olhinho dá aquela brilhada. Muitos e muitos e muitos anos depois, eu em sala de aula, eu comecei a perceber isso também. Algum conceito mais difícil, tem um conceito em marketing que é posicionamento e que as pessoas apanham demais.
para trabalhar ele bem, para entender como se faz realmente. Sim. Mas é muito engraçado, porque na hora que a pessoa entende, o olhinho brilha daquela forma diferente. Mas exatamente. não é assim. Veio num processo. Foi um tempão. Tanto a criança sendo alfabetizada, quanto o aluno que está, né, o participante de um MBA que está lá aprendendo marketing, ele vem num processo de juntar os conhecimentos na cabeça, de juntar as questões ali na cabeça, até que chega uma hora que aquela junção faz sentido e o olho brilha e aquilo ali, pronto, instalou na cabeça dele e agora o negócio passa a ser dele. Olha só, é uma coisa interessante. Quando a gente realmente entende alguma coisa, a gente interioriza e se apropria. Sim. Né? Enquanto a gente não entende, por exemplo, na religião, uma fé, a gente pode discursar os versículos todos, se não, mesmo que não seja de religião cristã, pode ser de outra, pode discursar todos os postulados da religião que for, mas ele não se apropria, não faz parte dele, não é dele. Né? Mas é um processo. Tem pessoas que chegam no momento que dá esse estalo, ela se apropria, e aí isso passou a fazer realmente diferença na vida dela. Essas pessoas não têm esse problema do embate material espiritual. Sim. Quando você verdadeiramente se apropria da noção de espiritualidade, quando não é só um discurso, quando é, na verdade, algo interiorizado, não existe esse embate. Você entende que você precisa do material para manter o espiritual, mas ele não é o mais importante da tua vida. Ele é apenas uma fatia, é um pedaço, uma dimensão que você precisa para poder manter o espiritual. Ponto. E ponto final. E ponto. Agora, se você não tem isso, claro, você pode até ser muito religioso. Você pode frequentar uma religião, você pode discursar em cima de conhecimentos dali. Mas se aquilo não faz parte verdadeiramente de você, você pode ter certeza, meu amigo, que a matéria é muito mais forte. Então ela vai dominar sim e vai ter esse, como você colocou, esse atrito eternamente entre material e espiritual. Não resta dúvida. Você tem como fazer um selfie aí? Não, porque eu estou usando a coisa. Eu posso fazer um print screen. Um print screen, um grande like para você aí, ó. Ó, o cowboy tá dizendo que vai usar como exemplo tudo isso. Legal, pronto. Foi? E também, que olha, Mark Zuckerberg está presente, Elon Musk está em modo blind e o Bill Gates me mandou uma mensagem dizendo que está assistindo a nossa live. Olha lá, um superista para nós aí, ó. Tira mais um aí. E depois você tira mais um e depois você compartilha. Eu apanhando aqui horrivelmente. Pronto. Foi? Então, estamos aqui no Insta. Eu vou, inclusive, escrever a ideia de por que esse projeto está sendo feito no Insta. Né? Tem todo um contexto aí. Né? As pessoas podem participar, né? Apesar de não estar todo mundo falando aqui. Eu tenho feito algumas lives no Zoom, né? Mas quando são assuntos maiores, para mais pessoas, entendeu? Então, esse projeto é no Instagram. Luciane, nós temos aqui, olha, 7, 10 minutos, né? Eu vou fazer para você mais uma pergunta, né? E depois, no final, você faz aí as suas considerações finais da live, mas o tema vai continuar, não termina. O que o futuro reserva, né? Como se você tivesse uma bola de cristal, olha só. O que o futuro reserva para a espiritualidade do homem na Terra? O que a gente pode esperar, né? Ou a gente que já estudou um pouco, a gente que já leu muito de doutrina espírita, muitos livros de Divaldo Franco, de Joana de Ângeles, né? E esses livros todos, né? E N outros que a gente estuda, livros técnicos, de engenharia, jornais, a gente que já viajou, como é que a gente pode perceber? Imagina assim um ser humano em pé, né? Na crostazinha do planeta lá, olhando assim a questão da espiritualidade na Terra e Deus em relação a nós, Jesus em relação a nós. Como é que
você sente isso? Como é que esse pertencimento, né, de tudo que você já trouxe até hoje, o que você pode deixar em termos de mensagem para as pessoas? Olha, tem gente que me acha ingênua, inocente, tem gente que me acha otimista. É engraçado porque meu marido diz que é o contrário, meu marido diz que eu sou pessimista. No entanto, tem gente que me acha extremamente otimista, ou ingênua, ou inocente. Mas eu acho o futuro muito bom. Eu vejo o futuro com um olhar muito bom. Não quer dizer que seja o meu futuro nessa carninha aqui, nesse corpo aqui, não. Mas eu vejo o futuro de uma forma geral, de uma forma muito positiva. É interessante porque, pela doutrina espírita, a gente sabe, né? A gente sabe que a gente está na tal da transição para um mundo com uma vibração um pouquinho melhor. Ainda não muito perfeito, ainda não muito maravilhoso, mas com uma vibração um pouco melhor. Mas em cima de tudo que eu acompanho, né, dentro da área de marketing, eu trabalho muito com a parte de tendências e inovação. Então, tudo que eu vejo acontecendo, tudo que eu vejo de mudança em comportamento do consumidor, tudo que eu vejo em termos de avanços tecnológicos, me faz acreditar que esse futuro realmente vai ser melhor e está aí na frente. Tá? Não sei dizer quando, a bola de cristal não me diz quando, mas eu acredito realmente que vai ser melhor. Tem muita gente que tem medo, dizendo, mas essa tecnologia toda vai deixar todo mundo desempregado, etc, etc. E eu digo, não, todas as outras revoluções que aconteceram antes foram tecnológicas, e o que aconteceu foi que existiu mais emprego, diferente, de fato. E cada vez mais um emprego que precisa de maior nível de habilidade e competência. Isso a gente vê ao longo da história, né? Cada vez mais existe mais emprego, mas o emprego cada vez mais qualificado, para a gente cada vez mais qualificada. A gente sabe que isso é fato. Por outro lado, é muito legal que tenha surgido essa discussão, porque fez com que vários governos no mundo começassem a discutir a respeito da tal da renda mínima. E para garantir um mínimo de bem-estar social para aquelas pessoas que não vão ter mais, pelo menos nessa carninha, né, nessa encarnação, nessa vida, condições de se qualificar e, portanto, condições mínimas de subsistir, sobrevivência. Então, isso é muito legal, e isso nunca tinha havido antes. Então, você já vê uma mudança, o governo chegar a discutir isso, né? Você vê que nós já temos na Europa 4 países testando. A Holanda vai começar agora em janeiro. Um dos países nórdicos já fez durante 18 meses. E estudos mesmo, a sério, para poder ver o quanto isso favorecia, não favorecia, se trazia melhoria para a atividade econômica, comercial de uma forma geral, etc., ou se as pessoas se encostavam em cima disso. Muito interessante você perceber isso tudo, tá? O que a gente vê é que realmente, se a gente está se tornando um ser cada vez mais espiritualizado, e é fato, né? Eu diria a você que aqueles seres mais materializados fazem mais barulho, até porque são mais materializados. Exatamente. Os mais assim funciona. Os mais espiritualizados fazem menos barulho. Por isso a gente acha que tem muita gente materializada, mas está crescendo o número de pessoas mais espiritualizadas. Não necessariamente numa religião, mas preocupadas com questões transcendentais, ou seja, que transcendem ao corpo, ao próprio, ao eu, etc. Então você vê assim, preocupação ecológica, preocupação social, os jovens mais preocupados com essas questões, discussões a respeito disso, uma tolerância maior entre as pessoas, pessoas que eram extremamente discriminadas antes e que agora, pelo menos nas gerações mais jovens, passam a ter um olhar extremamente mais tolerante em relação à postura e a opções dessa pessoa, ou etnia, ou o que quer que seja, cor da pele. A gente vê, sim, que ainda não está bom.
mas que está caminhando para alguma coisa melhor. E se nós estamos ficando cada vez mais espiritualizados, nós teremos cada vez menos matéria, força física. Então é por isso que cada vez mais vai ser trabalho que precise disso, e não disso, né? Menos muque, mais cérebro. Por isso que a gente vai precisar mais gente mais qualificada. Mas por isso que os robôs vêm aí para poder fazer a parte braçal. Mas é por isso que a gente já conhece uma porção de iniciativas, não só nos Estados Unidos e na Europa e em alguns países da Ásia, mas já aqui no Brasil, de, por exemplo, a agricultura sendo totalmente mecanizada, automatizada, via GPS. O cara fica sentado dentro de casa, né, e acompanha, sentado dentro de casa, de uma telinha, o que está sendo feito no campo lá dele, o que está acontecendo. Ele só vai lá de vez em quando para poder ter aquela sensação de ter um contato com aquilo ali. Senão não precisaria. Eu não vou conseguir pegar, eu não vou conseguir pegar aqui agora. A Marta lançou no passado um livro chamado Eu, Você e os Robôs. Não sei se você já viu. Ah, é verdade. Sim, eu estava lá no lançamento dela em São Paulo. Eu tenho no Kindle, tem para ver em Kindle, né, laptop, celular, e também tem ele impresso, está ali atrás. E agora ela lançou esse novo. Então é o que você falou. As tendências, as mudanças, os processos estão caminhando, a evolução. Só que a maior parte das pessoas não consegue perceber isso, como você disse. Eles não estão no processo, vão chegar lá também, né? Mas isso. Deus, né, e Jesus, aí, o nosso governador planetário, né? Eu fico imaginando Jesus lá com seu GPS, né, com seu celular, recebendo um WhatsApp de outros planetas, de outras galáxias, né? O que está acontecendo, o que está naquele grupo do planeta Saturno, Marte, Urano, Netuno. Entendeu? Ele é muito mais avançado do que isso. Ele não precisa ter... Não. Exato. Então, é essa questão toda. A gente precisa realmente expandir essa consciência. Por isso que eu trouxe aqui de Pak Chopra, Amit Goswami. Eles ajudam a gente a abrir um pouco a mente também, né? E agora, recentemente, o Neil deGrasse Tyson, que herdou, né, todo o legado de Carl Sagan. Então, é um outro autor também muito bom, que vale a pena. Luciane, temos 2 minutos, né, aqui na nossa live. Daqui a pouco, né, estaremos lá no IGTV, no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, né, uma super live, uma super aula, né, que a gente teve com você aqui. Fica o convite para outras lives, né, a gente vai fazer outros temas, temos outros assuntos aqui que a gente pode aprofundar, né, se você tiver disposição e tiver tempo. Nesse instante final aqui, uma mensagem, uma coisa que você queira deixar de importância, né, para as pessoas que assistiram e para aqueles que vão assistir ainda. Temos 2 minutos, mais ou menos. Eu vou voltar a bater na mesma tecla. Eu acho que o preço que nós pagamos por essa pandemia foi muito alto em vidas humanas, isso é muito triste, mas para aqueles que conseguiram se preservar e ficar dentro de casa, foi uma oportunidade maravilhosa de perceber tudo isso, todo o lado positivo de tudo isso que tem para acontecer para frente. Eu aproveitei bastante isso, como eu disse, eu sou muito curiosa, então eu aproveitei para ler muito, ver uma porção de filmes e vídeos diferentes, entender outros pontos de vista. Então, por exemplo, eu li livros da Monja Coen e assisti a live dela com o Trigueiro, que foi muito interessante, e a gente perceber, olha só, eu acredito não é uma questão de acreditar, eu sei. Eu sei que Deus é nosso Pai. E então, o futuro só pode ser perfeito. O futuro só pode ser perfeito. E não tem o que negar. Existe um filósofo, não é Jean Baudrillard, agora eu não vou me lembrar o nome. Ele tem um livrinho pequeno, até editado pela editora Vozes. Deus não existe. É o título do livro. E aí ele começa falando do livro. O título do livro, que Deus não existe, é porque Deus não existe mesmo. Deus é. Então, eu não preciso acreditar que ele existe. Ele simplesmente se materializa, tem um reflexo na natureza, nos planetas, nas estrelas, nas galáxias, e você olha para o céu e estamos aqui conversando há 1 hora, a gente não sabe o sangue que circulou, os processos internos, o chá, né, que eu tomei aqui, que foi digerido, está sendo digerido, fazendo parte de mim. Então, a gente não sabe de muita coisa, né, que é autônoma, né, e é interna. Meu amigo Roberto Esteves, né, de Teresópolis, chegando, né, no final da live. Daqui a pouco essa live estará disponível lá no IGTV, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.
Marquem, quem não tirou o selfie ainda, dá tempo, @Luciane Catalani, @Sérgio Taldo. Temos aí os 20 e poucos minutos finais. Luciane, muito obrigado. Você tem uma ótima tarde, uma ótima noite. E vindo a Petrópolis, só chamar a gente aí. Eu indo a Niterói te aviso com também. Certeza. Tá bom? Valeu. Show. Um grande beijo a todos, um grande abraço a quem participou. Obrigada. E até a próxima. Obrigada. Beijo para Claudinha. Igualmente. Tchau, tchau. Abraço em todos aí. Tchau. Tchau.